Hoje a gente fala com o Eric, que está em Miami, e aí daí o traje típico de Miami Beach ali, uma camisa mais solta. Eric, muito obrigado aqui mais uma vez pela presença. Começo perguntando a você sobre a Convenção Democrata e os reflexos disso na campanha eleitoral norte-americana. Muito boa tarde, Leo. Olha, a convenção terminou ontem com um grande discurso da Kamala, que muita gente está elogiando, né? Que então fecharam o último capítulo desse evento de 4 dias aqui nos Estados Unidos e teve todos os bambambãs do partido, a Michelle Obama, o Barack Obama, o Bill Clinton, anteontem o candidato para vice-presidente, o governador de Minnesota, Tim Walz, teve um bom discurso. E, evidentemente, o ápice desse evento de 4 dias foi ontem, com um grande discurso da Câmara, que está muita gente elogiando. Então, correu de acordo com as expectativas dos democratas, ou seja, mostraram todo esse entusiasmo que ela tem capturado desde que assim, ela foi bruscamente forçada a entrar nessa jogada. Então, quer dizer, eu acho que agora começa a caminhar de verdade. O verão aqui nos Estados Unidos está terminando, temos um grande feriado que chama Labor Day, que basicamente sinaliza o final do verão, que é o dia 2 de setembro. Depois disso, já começa a corrida final. Estamos com mais ou menos 74 ou 73 dias até a eleição, e agora começa realmente a briga de foice. Muito bem, mas tem um destaque que você queria mostrar aí, um detalhe importante do filho, né, do vice, do candidato a vice-presidente, não? Pois é, então, esse filho chama Gus Walz, é o filho do governador Tim Walz, e o pai dele teve um grande discurso, mas o filho, Gus, que tem 17 anos, ele se emocionou muito. Você vê ele aí chorando, falando, esse é o meu pai, esse é o meu pai, e virou viral, ou seja, virou meme aqui nos Estados Unidos, e tá todo mundo assim já pensando que o Tim Walz vai ser o pai dos Estados Unidos. Agora, assim, o filho dele mostrou realmente que ele ama o pai, que ele tem muita emoção por ver o pai assim enaltecido nessa possibilidade de ter uma posição tão importante, mas mostrando esse carinho, esse amor. E foi uma coisa que simpatizou a toda a família Walz para o povo americano. E isso faz um grande contraste, por exemplo, com os filhos do Trump, que ficam muito estoicos e não se emocionam muito. Então, tudo isso virou uma coisa muito interessante que não foi planejada. Ou seja, está todo mundo comentando que a estrela daquela noite foi o pai, mas quem ganhou a noite foi realmente o filho. São essas coisas inesperadas que acontecem na política aqui nos Estados Unidos. Muito bem. Eric, outro tema que a gente vai tratar são justamente as últimas pesquisas. Né? Evidentemente que as pesquisas não pegaram essa convenção democrata ali, principalmente essas coisas esses aspectos mais emocionais, né, de uma convenção norte-americana que de fato é muito forte. Historicamente, você tem vários livros, você tem é um ponto de muita importância, as convenções. Aqui no Brasil tem uma certa importância, mas nada se compara com a exuberância, o aproveitamento tanto para os republicanos quanto para os democratas em relação a essas convenções. As pesquisas elas não pegaram ainda esse momento da convenção democrata, mas o que é que elas mostram nesse momento? Eu queria que você desse um resumo aí vamos dizer assim, das pesquisas mais importantes a partir da tua seleção. Só nesse último ponto sobre isso, uma coisa talvez interessante para o telespectador brasileiro. A convenção aqui nos Estados Unidos é um evento não somente de política, mas de cultura, celebridades, ou seja, quem assiste, por exemplo, nos últimos dias da convenção, viu apresentações do John Legend, o cantor, tocando uma música do Prince para apresentar o Tim Walz. A Pink, a cantora Pink, que é bem famosa, ela cantou ontem, ou seja, antes da Kamala falar. O Lil Jon, o rapper americano, também participou. Então, virou meu entretenimento / política. Então,
você tem razão, ou seja, não tem nada a ver quando o brasileiro pensa em convenção de um partido ou outro, ou seja, não tem muito a ver. Um Super Bowl assim, americano para a política, mais ou menos. Mas voltando à questão das pesquisas, lógico, não tem nenhuma pesquisa que captou, assim, se tiver uma evolução a partir dessa convenção democrática, não tem nenhuma pesquisa ainda que está mostrando isso. Mas o que tem visto, inclusive, a grande notícia hoje aqui nos Estados Unidos é que tem uma nova pesquisa mostrando que essa liderança que o Trump gozava no estado de Texas, que é um estado muito forte, que tem 40 votos no colégio eleitoral, uma resguarda, ou seja, é um curral dos republicanos há mais de 30, 35 anos. Ou seja, que essa liderança do Trump está diminuindo. Essa pesquisa mostra que está levemente na frente da Câmara. Muita gente especula há muito tempo, por causa de mudanças na população do Texas, imigrantes latinos, imigrantes assim, dentro dos Estados vindo de outros estados, que está mudando a cultura e o pensamento do estado de Texas, e que muita gente fala que o Texas é um estado roxo, né? Meio vermelho, meio azul, significado que tem muitos republicanos, muitos democratas. Apesar de que as grandes figuras políticas, por exemplo, o governador é um republicano, os 2 senadores são republicanos. Mas muita gente especulava há muito tempo que o Texas ia virar um estado que seria alvo dos democratas mais cedo ou mais tarde. E essa nova pesquisa está mostrando que está, de fato, na jogada. Então, eu antecipo que os democratas vão começar a botar muito dinheiro no Texas, até para forçar a campanha do Trump a defender o estado, um estado que não estava pensando em defender de jeito nenhum. Lembra, Leo, que não foi, ou seja, menos de 2 meses atrás, os democratas já estavam pensando como defender, ou seja, estados tradicionalmente democráticos. Por exemplo, o estado de Minnesota, que é um estado que desde o Nixon, nunca votou os republicanos. Hoje em dia, a jogada virou 180 graus. Estão na ofensiva e os republicanos estão tendo que defender, ou seja, estados que são tradicionalmente republicanos. E outro, o estado da Flórida, um estado que muito brasileiro conhece. Um estado que tem Orlando, que tem Miami, que tem Tallahassee, que tem Jacksonville, são grandes cidades, ou seja, tem 30 votos no colégio eleitoral, a Flórida, desde mais de 20 e tal anos, Flórida vota nos republicanos. Você lembra que aquela grande disputa entre o George W. Bush e o Al Gore em 2000, tudo virava, desculpa, estava tudo na jogada na Flórida. Lembra que a Corte Suprema decidiu que, de fato, o Al Gore perdeu a Flórida, e isso deu a vitória para o George Bush. Então, Flórida sempre foi um estado pêndulo, mas acontece que nos últimos 20 anos virou outra fortaleza do Partido Republicano. E muita gente acha que este ano Flórida também pode estar na jogada por 2 motivos. Número 1, a questão do aborto está sendo votado, ou seja, diretamente quando as pessoas vão às urnas, e também a legalização da maconha. E isso, a marihuana, né? Então, isso vai fazer com que haja muita gente indo lá para votar sobre esses assuntos, e essas pessoas tendem a ser mais progressistas, ou seja, pessoas mais voltadas para o Partido Democrata. E por isso, muita gente acha que também a Flórida está na jogada. Então, isso vai forçar os republicanos a investir mais em outro estado que tradicionalmente é deles. Mas, de modo geral, o quadro que eu quero comunicar para todos vocês é que o quadro mudou muito aqui, ou seja, há menos de 2 meses atrás, ou seja, os democratas estavam numa situação de total desespero, com um candidato não muito popular, idoso, ninguém muito empolgado, doadores não querendo investir mais, ou seja, apoiar a campanha, muita gente pensando como que a gente pode pelo menos salvar o Senado e o Câmara dos Deputados, e agora mudou tudo. Parece que os democratas agora estão num bom caminho, não somente a nível da presidência, mas assim, por causa disso, muita gente acha que tem grande chance de não somente ganhar a Câmara de Deputados, mas também manter controle do Senado. Duas possibilidades que não eram dentro, ninguém estava cogitando isso há pouco tempo atrás. Muito bem, Eric. E o último ponto aqui que a gente tratou aqui nos bastidores para conversar foi o papel do Fed e a probabilidade de um corte de juros e o que é que isso significa, qual o impacto
dessa ação nas eleições? Não, Léo, acontece o seguinte, que aqui o Fed já sinalizou hoje formalmente que pode haver uma diminuição na corte de juros, ou seja, um corte em setembro. Isso pode ser muito importante para a campanha dos democratas, porque isso pode causar um boom na economia, desembocando na eleição em novembro. Mas, Eric, aí só para fechar, você que fez mestrado aqui no Brasil em economia, isso já teria reflexos imediatos em relação ao bolso do cidadão, ou só a sensação ela já poderia ser um estímulo pró-democratas? Normalmente, um corte assim tem um impacto quase imediato na Bolsa de Valores. E como tem muitos cidadãos que têm aposentadorias e pensões investidas na Bolsa de Valores, imediatamente as pessoas vão ver seus fundos de investimento valorizados. Muito bem. Eric, nosso analista internacional, nosso também, vamos dizer assim, dicionário, nosso vocabulário. Hoje ele usou uma palavra que eu, brasileiro, praticamente uso muito pouco, que é estoico. Você está achando que eu não percebo as coisas quando você fala? Mas é isso, agradeço muito, Eric. Até a próxima semana e a gente fecha por aqui. Vamos lá? Um abraço.